casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A minha família é uma bênção, vontade de Deus, maior riqueza. A minha família é uma bênção, vontade de Deus, maior riqueza. Vem proteger toda a minha família, nenhum mal tem poder sobre nós. Boa tarde. Me colocaram nessa incumbência de fazer esse texto e a leitura, e eu me senti honrado, porque falar de minha tia Dóia, tio Neném, é maravilhoso para mim. Então eu vou fazer a leitura. Hoje nos reunimos com alegria, emoção e um profundo sentimento de gratidão para celebrar a história de um casal cuja trajetória se tornou inspiração para toda a família. Hoje homenageamos Diolinda e Constantino Magalhães. Duas pessoas simples em origem, mas gigantes em caráter, dignidade e amor. Pessoas que ao longo dos anos construíram muito mais do que uma família, construíram um legado. Falar de vocês é voltar no tempo e revisitar uma época em que a vida era dura, em que tudo era conquistado com muito esforço e onde o trabalho não era escolha, mas necessidade. Tempos em que o valor das pessoas era medido pela honestidade, pela palavra e pela coragem de enfrentar a vida sem desistir. Dona Diolinda, carinhosamente conhecida como Dona Dóia, filha de Josué Eugênio, hoje já saudoso entre nós, e de Dona Germina, grande matriarca dessa família, hoje com 92 anos de idade e presente nessa homenagem tão especial. Diolinda cresceu em meio à simplicidade da vida da roça. Entre 5 irmãos, aprendeu desde cedo o valor da união familiar, do respeito aos pais e da força necessária para atravessar as dificuldades da vida. Ainda criança, por volta dos 9 anos de idade, já trabalhava na roça. Conheceu cedo o peso da enxada, o sol forte do sertão, os dias cansativos e a responsabilidade que muitas vezes chega antes do tempo para os filhos das famílias simples do interior. Enquanto outras crianças viviam a leveza da infância, ela aprendia o significado do sacrifício, da resistência e do dever. Sua juventude foi marcada por costumes rígidos da época, pela proteção severa dos pais e por uma vida de muito trabalho e poucas distrações.
Mas mesmo diante das limitações, jamais perdeu sua essência bondosa e sua capacidade de amar. Pelo contrário, cada dificuldade enfrentada moldou ainda mais sua força e sua grandeza humana. Do outro lado dessa história está Constantino Magalhães, também carinhosamente conhecido como Seu Neném, homem de origem humilde, criado também na roça, acostumado desde cedo ao trabalho duro e à simplicidade da vida no campo. Filho de Odilon e Herotildes, hoje já saudosos na memória da família, Constantino cresceu em uma família numerosa, cercado pelos ensinamentos simples e valiosos que carregaria por uma vida toda: honestidade, esforço, respeito e responsabilidade. Foi nesse ambiente de simplicidade e de muito trabalho que aprendeu desde cedo o verdadeiro valor da família e da dignidade conquistada através do próprio esforço. Ainda jovem, ajudava os pais no trabalho da roça, vivendo uma rotina simples, porém digna. E foi justamente nesse ambiente simples do interior que o destino aproximou as duas famílias vizinhas e uniu duas vidas que seguiriam juntas por décadas. 5 para ser mais exatas. Constantino conheceu Diolinda ainda jovens, quando moravam próximos um do outro. O namoro nasceu de forma simples, como eram as relações daquele tempo, com respeito, discrição e seriedade. Casaram-se ainda muito novos, cheios de sonhos e esperança. Diolinda apenas com 17 anos, Constantino ainda na juventude, disposto a construir uma vida ao lado da mulher que escolheu amar. E assim começou uma caminhada marcada não pela facilidade, mas pela coragem de enfrentar juntos cada desafio que a vida apresentasse. Vieram os filhos, vieram as responsabilidades, vieram também as dificuldades que toda família humilde conhece. Houve dias de luta, noites de preocupação e momentos em que a fé foi o único sustento emocional para continuar. Também houve dores profundas, como a perda de filhos ainda recém-nascidos, feridas que jamais desaparecem completamente do coração de um pai e de uma mãe. Mas mesmo carregando a dor, vocês continuaram porque existia amor, porque existia união, porque existia uma família inteira dependendo da força de vocês. E essa talvez seja uma das maiores virtudes que carregam: a capacidade de permanecer firmes mesmo diante das maiores tempestades. Vocês nunca permitiram que as dificuldades destruíssem a família que estavam construindo. Pelo contrário, cada obstáculo serviu para fortalecer ainda mais os laços entre vocês. Em busca de melhores oportunidades, vieram recomeçar na cidade. E recomeçar exige coragem, exige humildade para começar praticamente do zero, e força para seguir quando ainda não há garantias de que dará certo. Constantino chegou à cidade em 84. Já havia conseguido comprar uma pequena casa, mas a vida ainda era muito difícil. Como ele mesmo se recorda, chegou com a mão na frente e a outra atrás, sem luxo, sem conforto, mas com disposição para trabalhar. Sem medo do serviço pesado, voltou a trabalhar na roça logo ao chegar. Depois, recebeu a oportunidade de trabalhar em uma padaria, onde ganhou a confiança dos patrões e passou a exercer funções de grande responsabilidade. Com esforço e dedicação e honestidade, foi conquistando espaço, melhorando a vida da família e construindo pouco a pouco o patrimônio que hoje representa o fruto de uma vida de trabalho. E talvez seja essa uma das maiores recompensas de toda essa caminhada. E talvez uma das maiores recompensas de toda essa caminhada tenha vindo justamente através dos próprios filhos. Há pouco tempo, o filho Ricardo, movido pelo amor, pela gratidão e pelo reconhecimento de tudo aquilo que os pais construíram ao longo da vida, realizou o sonho de oferecer uma nova casa para eles e também para suas irmãs. Um gesto que vai muito além de uma construção material. Um gesto que simboliza cuidado, retribuição, união familiar e continuidade dos valores que vocês sempre ensinaram dentro de casa. Porque quando os filhos aprendem pelo exemplo verdadeiro, o verdadeiro significado da família, o amor plantado pelos pais retorna de uma forma de carinho, presença e gratidão. E essa nova etapa da vida de vocês representa exatamente isso, a colheita de tudo aquilo que foi semeado durante tantos anos de sacrifício, honestidade e amor.
Constantino também trabalhou com o comércio, administrou bar, no qual seguiu batalhando durante décadas para garantir dignidade e sustento aos filhos. Nunca fugiu do trabalho, nunca buscou atalhos. Tudo o que construiu veio do suor do próprio rosto. Enquanto isso, Dona de Olinda também travava diariamente sua própria batalha silenciosa. Trabalhou durante muitos anos lavando roupa para as outras famílias, enfrentando jornadas pesadas para ajudar no sustento da casa. Foram anos e anos dedicados ao trabalho, ao cuidado dos filhos e ao funcionamento do lar. Cada roupa lavada representava comida na mesa, material escolar, remédio, roupa para os filhos e esperança de dias melhores. E juntos, vocês construíram muito mais do que paredes. Construíram um lar verdadeiro. Um lugar onde 5 filhos cresceram aprendendo valores que o dinheiro nenhum compra. Aprenderam o valor do trabalho honesto, do respeito, da união e da dignidade. Aprenderam olhando para vocês, porque os maiores ensinamentos não vieram das palavras, mas do exemplo diário. E foi justamente através desses ensinamentos e desse amor dedicado à família que o legado de vocês continuou crescendo. Hoje, além dos filhos, vocês também carregam a alegria de terem 11 netos, cada um representando a continuidade dessa história, construída com tanto esforço, união e amor ao longo de toda a vida. E talvez uma das maiores riquezas construídas por vocês seja exatamente a união da família. Célio, Ricardo, Maria de Fátima, Maria da Glória e Rainara cresceram não apenas como irmãos, mas como companheiros de uma vida, mantendo entre si respeito, o carinho e a união ensinados dentro da casa desde a infância. Em tempos em que tantas famílias acabam se afastando, com o passar dos anos, vocês conseguiram deixar algo raro e precioso: filhos unidos, presentes e fortalecidos pelos valores que receberam dos pais. Essa união familiar é, sem dúvida, uma das maiores provas mais bonitas que todo o esforço de vocês. Essa união familiar é, sem dúvida, uma das provas mais bonitas de que todo o esforço de vocês valeu a pena, porque o amor que foi plantado dentro daquele lar simples atravessou o tempo, cresceu junto com os filhos e hoje continua vivo nas novas gerações. Também abriram espaço no coração e dentro de casa para acolher outros familiares, pessoas que precisavam de ajuda. Em um gesto de amor e humanidade, adotaram uma menina diante das dificuldades enfrentadas por sua mãe biológica, oferecendo proteção, cuidado, educação e oportunidade de crescer dentro de uma família estruturada pelo amor. Esse gesto revela muito sobre quem vocês são, pessoas que nunca viveram apenas para si mesmas, mas que sempre tiveram espaço no coração para cuidar do próximo. Constantino também demonstrou esse mesmo amor familiar ao acolher sua mãe dentro de casa, após a perda de seu pai Odilon, ocorrida apenas 9 meses depois da mudança da família para a cidade. Ela encontrou no filho o cuidado, a companhia e o acolhimento necessário para seguir a vida. Entre os irmãos, Constantino foi quem permaneceu mais próximo, oferecendo presença, carinho, dedicação até o fim da sua vida terrena. E ao falar dela, suas palavras revelam um amor profundo, cheio de respeito e gratidão. Isso mostra que os valores recebidos dos pais jamais se perderam ao longo do caminho, mas permaneceram vivos em cada gesto de cuidado e dedicado à família. Os anos passaram, os filhos cresceram, vieram os netos, as novas gerações, e as histórias continuam sendo escritas a partir da coragem de vocês dois. Hoje, olhando para a família reunida, é impossível não reconhecer que tudo isso nasceu das mãos calejadas, dos sacrifícios silenciosos e da perseverança de um casal que nunca desistiu. Talvez, muitas vezes, vocês tenham acreditado que estavam apenas vivendo uma vida comum de trabalhadores simples, mas estavam fazendo muito mais do que isso. Estavam construindo um legado, estavam abrindo caminhos, estavam preparando um futuro melhor para todos aqueles que viriam depois. O maior patrimônio que vocês deixaram não está nas paredes, não está apenas nas casas construídas, nos bens conquistados ou nas dificuldades vencidas. O maior patrimônio está nos valores transmitidos, está na honestidade ensinada aos filhos, está na força que inspira os netos, está na união preservada entre a família, está no respeito que despertam em todos que os conhecem.
Hoje, homenagear Diolinda e Constantino é homenagear uma geração de homens e mulheres que venceram através do trabalho e da dignidade. É reconhecer que existem histórias grandiosas escondidas nas simplicidades da vida do interior, nas cozinhas simples, nos quintais das madrugadas de trabalho e nos pequenos gestos de amor que sustentam a família inteira. Vocês são exemplo vivo disso, são raízes de uma família forte, são memória viva de uma geração que transformou sofrimento em força e dificuldade em superação. São a prova de que o amor verdadeiro se constrói principalmente nas lutas enfrentadas juntos. E talvez a maior beleza da história de vocês esteja justamente nisso. Vocês nunca precisaram de riquezas para ser grande, nunca precisaram de fama para serem admirados, nunca precisaram de luxo para deixarem marcas profundas na vida das pessoas. A grandeza de vocês sempre esteve na simplicidade, na honestidade que viveram, na forma carinhosa, na forma que criaram os filhos, no cuidado com a família, na disposição de trabalhar sem reclamar, na capacidade de ajudar quem precisava, mesmo quando vocês mesmos tinham tão pouco. Vocês pertencem a uma geração que ensinava mais pelo exemplo do que pelas palavras. Uma geração que suportava a dor em silêncio, que enfrentava dificuldades sem desistir e que fazia do amor um compromisso diário. E é impossível ouvir a história de vocês sem sentir admiração, porque cada detalhe dessa caminhada revela coragem, revela fé, revela caráter. Hoje, cada filho, cada neto, cada pessoa que faz parte dessa família carrega um pedaço da história de vocês, carrega ensinamentos que atravessam décadas, carrega hábitos, valores e memórias que jamais serão apagados pelo tempo, porque o verdadeiro legado não termina em uma geração, ela continua vivendo dentro daqueles que aprendem com quem veio antes. E talvez os netos, bisnetos e todos que vierem depois nem consigam imaginar completamente tudo o que vocês enfrentaram para que hoje essa família pudesse estar aqui reunida, com dignidade, união e amor. Talvez nunca consigam medir o tamanho dos sacrifícios feitos em silêncio, das noites de preocupação, das dificuldades enfrentadas sem que ninguém percebesse, mas sentirão para sempre os frutos desse amor plantado durante tantos anos. Cada parede levantada, cada prato colocado sobre a mesa, cada roupa lavada, cada dia de trabalho pesado, cada conselho dado aos filhos, cada renúncia feita em silêncio, tudo isso ajudou a construir a história que celebramos hoje com tanto orgulho. E se hoje existe uma família reunida, forte e unida, é porque lá atrás existia um casal disposto a lutar sem desistir. Existia um homem e uma mulher que escolheram permanecer juntos nas dificuldades, criar seus filhos com dignidade e enfrentar a vida com coragem. Quantas pessoas passam pelo mundo sem deixar marcas verdadeiras? E quantas, como vocês, deixam sementes que continuam florescendo por gerações? A história de vocês não ficará apenas na memória, ela permanecerá viva em cada reunião da família, em cada lembrança contada aos mais novos, em cada ensinamento transmitido em suas casas. Porque a história como de vocês merecem ser lembradas, merecem ser contadas, merecem ser honradas. Hoje não estamos apenas celebrando dois nomes, estamos celebrando uma trajetória inteira de amor, luta, sacrifício e dignidade. Estamos celebrando tudo aquilo que vocês representam para essa família. Diolinda e Constantino, vocês são motivo de orgulho. Orgulho para os filhos que criaram, orgulho para os netos que acompanham suas histórias, orgulho para todos aqueles que tiveram o privilégio de conviver com vocês. E que nunca lhes falte aquilo que sempre ofereceram aos outros durante toda a vida: amor, cuidado, respeito e companhia. Que Deus continue abençoando cada dia de vocês, concedendo saúde, paz e momentos felizes ao lado dessa família que tanto os ama. Que esta homenagem fique guardada não apenas como um texto ou uma cerimônia, mas como um abraço coletivo de gratidão, um abraço carregado de reconhecimento por tudo aquilo que vocês fizeram, muitas vezes em silêncio, sem esperar recompensas, sem esperar aplausos, apenas movidos pelo amor à família. Hoje, cada palavra dita aqui nasce do coração, porque falar de vocês é falar de força, é falar de honra, é falar de amor verdadeiro.
E enquanto existir essa família, enquanto existir alguém que carregue os valores ensinados por vocês, a história de Diolinda e Constantino continuará viva, continuará sendo exemplo, continuará inspirando, continuará atravessando o tempo. Muito obrigado por tudo que vocês representam. Muito obrigado pela vida construída juntos. Muito obrigado pelo amor que semearam em tantas vidas. Vocês são e sempre serão parte fundamental dessa família. A minha família é uma bênção, vontade de Deus, maior riqueza. A minha família é uma bênção, vontade de Deus, maior riqueza. Proteger